Olá, bora mergulhar de cabeça numa das civilizações mais incríveis da antiguidade, Cartago. Pensa numa potência que nasceu do encontro vibrante entre a África e o Mediterrâneo, cheia de poder, inovação e, claro, muito mistério. A gente vai desvendar essa história juntos. Pois é, Cartago foi exatamente uma dessas potências. Fundada ali na costa da atual Tunísia, ela não só passou a dominar rotas de comércio, como também criou uma identidade cultural única, sabe? Uma identidade tão forte que os ecos dela ressoam até hoje. Então, esse aqui é o nosso mapa da viagem de hoje. A gente começa com o enigma da cultura deles, depois volta para as origens, entende o poder naval, mergulha na religião, que é bem fascinante, e, no final, a gente vê o legado que ficou. Vamos lá! Começando então pela primeira parte, vamos direto ao coração do que faz Cartago ser tão especial. Essa posição dela como uma verdadeira encruzilhada de mundos. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Cartago não era só um ponto no mapa, era um caldeirão cultural pulsando vida. Tenta imaginar um lugar onde o comércio, a arte, as crenças de vários povos se misturaram para criar algo totalmente novo, único. Era isso que acontecia lá. Certo. Mas como é que tudo isso começou? Para entender, a gente precisa voltar um bocado no tempo. A história de Cartago é uma jornada épica que começa lá no Oriente Médio e vai florescer de um jeito espetacular em solo africano. Essa linha do tempo aqui mostra a ascensão meteórica de Cartago. Foi fundada por fenícios, da atual Líbano, e não demorou muito para ela superar a própria cidade-mãe. Mas o mais fascinante mesmo é como, ao se estabelecer no norte da África, ela não só dominou, ela se fundiu com as culturas locais, como a dos povos berberes. E foi assim que nasceu uma identidade africana completamente nova e autêntica. E aqui estão os pilares que sustentaram essa nova civilização. Eles eram mestres da logística, controlando rotas comerciais que eram vitais, mas o mais incrível era esse sincretismo, essa mistura única de costumes fenícios e africanos que a gente via em tudo, desde a religião até a arquitetura e também nas relações dinâmicas que eles tinham com os reinos vizinhos. Mas ok, de onde vinha tanta riqueza, tanta influência? A resposta é simples e direta. Vinha dos mares. Se Cartago tinha um coração, ele com certeza batia no ritmo das ondas do Mediterrâneo. Essa frase aqui é a chave para entender Cartago. Para eles, navegar não era um luxo, era a essência da existência deles. O mar era, ao mesmo tempo, a estrada, o campo de batalha e a fonte de toda a prosperidade. E aqui a gente vê como essa máquina de prosperidade funcionava na prática. Eles criaram redes de comércio gigantescas, trocando bens preciosos. Mas o impacto ia muito além do dinheiro. O comércio era um jeito de trocar ideias, tecnologia, cultura, e isso transformou Cartago num centro de inovação super vibrante. Agora, vamos mudar um pouco o rumo da conversa e entrar num dos aspectos mais complexos e, para ser sincero, misteriosos de Cartago: a vida espiritual deles. O panteão cartaginês era uma mistura fascinante. Tinha as raízes fenícias, mas com novas interpretações africanas. No topo, a gente tinha Baal-Hamon, o grande protetor, e Tanit, a poderosa deusa-mãe. Aliás, o símbolo de Tanit estava por toda parte, o que mostra a importância enorme que ela tinha no dia a dia e na fé da cidade. E aqui, aqui a gente chega no tema mais sombrio e mais debatido sobre Cartago. A questão do sacrifício de crianças é algo que, até hoje, coloca historiadores em lados opostos. E aqui o dilema fica muito claro. De um lado, a gente tem a arqueologia, o Tofete de Cartago, um lugar real, com urnas que têm restos mortais de crianças. Isso sugere, sim, uma prática ritual. Do outro lado, a gente tem os relatos escritos, que vêm de quem? Dos maiores inimigos deles, os romanos. A grande questão é, será que eram relatos fiéis ou era só propaganda de guerra para demonizar o rival e justificar a destruição? A verdade, muito provavelmente, está em algum lugar no meio disso tudo. A gente pode pensar que depois da destruição total de Cartago pelos romanos, a história acabou ali, mas não é bem assim. O regado deles sobreviveu e é isso que a gente vai ver agora. E isso é impressionante, né? Roma destruiu a cidade, mas não conseguiu apagar a influência dela. O conhecimento que os cartagineses tinham de agricultura, por exemplo, era tão avançado que os próprios romanos adotaram. A cultura deles se infiltrou e continuou viva dentro das civilizações que vieram depois. E essa é a ideia que fica. O legado de Cartago não está só nas ruínas que a gente pode visitar. Está no conhecimento que foi passado adiante, na memória cultural da África. É um testemunho poderoso da resiliência desse povo.
A gente cobriu bastante coisa, mas a história de Cartago é só um capítulo na narrativa imensa e riquíssima do continente africano. E a exploração, claro, pode e deve continuar. E aí, ficou com a pulga atrás da orelha com esse enigma antigo? Eu sei que eu fiquei. A boa notícia é que tem muito mais para descobrir sobre as civilizações incríveis da África. Então, para continuar essa jornada de descobertas, o canal África na História no YouTube é o lugar perfeito. É uma fonte fantástica de conteúdo sobre o passado riquíssimo do continente. A dica é, se inscreve lá para não perder as próximas histórias incríveis como essa. Vale muito a pena. E a gente termina com essa pergunta no ar. Cartago nos mostra que a história está cheia de surpresas, de impérios que a gente esqueceu e de narrativas que ainda precisam ser contadas. O que mais será que a gente está prestes a descobrir? A curiosidade é o que nos move. Valeu por acompanhar a gente nessa viagem e até a próxima.